Graça e paz, povo de Deus, eu me chamo Desi Azevedo, é o canal que nós pregamos a palavra de Deus e vamos falar hoje sobre graça versus a lei, ou a lei versus a graça. Há uma grande complicação no meio do povo do Senhor, do povo de Deus, quando vão fazer algumas aplicações em relação da palavra e erram em algumas coisas, em alguma revelação. Eu vou ler dois textos para vocês. Primeiramente, aqui vamos ler em Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18, que diz: Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim abrogar, mas vim cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Romanos 10, versículo 4 diz: Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, querido, hoje em dia, nós estamos no período da lei ou no período da graça? Vamos entender assim: tudo o que aconteceu na história bíblica, tudo o que aconteceu na história bíblica, nos relatos bíblicos, cumpriu seu propósito. Toda era, todo tempo teve o seu propósito. Nós temos que analisar a Bíblia como um todo e muitas das vezes nós se limitamos apenas ao texto escrito. Muitas das vezes só o texto escrito não vai nos dar clareza do sentido real daquilo que está escrito. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, ela foi escrita com seus 40 escritores ali, o autor é Deus, com inspiração divina, nos seus 40 escritores, em determinados tempos. E cada tempo vivia um contexto social diferente, se aplicava-se leis diferentes, e todas elas foram assim permitidas por Deus. Então, cada tempo ele seguiu o seu curso da história, as suas regras sociais, os seus costumes, e eles viviam debaixo de uma certa lei, seja a lei divina, seja uma lei tribal. Comunicado importante: Deus usará as próprias leis tribais para julgar ou justificar aqueles que vivem ou viviam sobre elas e que não tiveram o conhecimento da verdade. Muito importante esta nota. Justamente absolvido ou condenados. Mas hoje nós vivemos a questão da lei ou da graça. Nós lemos um texto aqui e que muitas das vezes não entende, porque Cristo ele diz: eu não vim abrogar a lei, eu não vim destruir a lei nem os profetas, eu vim cumprir a lei. Quando ele diz no 18 que nem um jota ou tio se omitirá da lei, nem que tudo seja cumprido, então aqui há uma revelação em conexo que nós lemos em Romanos, capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo. Ou seja, em Cristo se cumpriu toda a lei. Quando nós olhamos para a palavra no seu sentido macro, nós entendemos que desde Gênesis a Apocalipse, ele aponta justamente na revelação de uma única pessoa. Quem? Cristo. Cristo é a revelação maior da Escritura. E eu tenho que entender isso. Cristo é a revelação. Então quer dizer que a graça só existiu no período do nascimento de Cristo, irmão Desi? Não. Toda a extensão da palavra é revelada a graça de Deus. Porque se não fosse assim, Naamã era sírio e foi curado. Isso é o quê? É graça. Foi o favor de Deus, porque graça é isso, é um favor imerecido. Aos modos judaico, aos modos da escritura da lei, ele não merecia, ele não era povo de Deus. Até então ele não tinha aceitado o Deus de Israel, mas mesmo assim a graça de Deus o alcançou. Então, se você perceber, querido, que a graça vem no decorrer da história, mas a completude da graça, a personificação da graça se manifestou em carne através de Jesus humano, se revelando neste ser Jesus, o Cristo de Deus. Irmão Desi, a lei. E então a lei foi abrogada, a lei vai servir como julgamento para aqueles
que a aderir e seguir. Porém, o fim dessa lei é Cristo. Quando se tem uma revelação de que Cristo é a graça de Deus encarnada, a lei se torna obsoleta. A lei se torna obsoleta. E muitos não entendem isso. Foi por isso que no momento da transição da lei para a graça, até os discípulos entravam em contradição. Você vê que o apóstolo Paulo, ele tem uma certa discussão com Pedro, que é chamado apóstolo dos judeus, enquanto Paulo é chamado apóstolo dos gentios. Tanto é verdade que houve um concílio em Atos dos Apóstolos, capítulo número 15, acerca da circuncisão, para debater alguns assuntos pontuais que estavam na lei, embora que a circuncisão foi algo muito antes da lei. Nós vemos ali no caso de Abraão, circuncidando-se todos os seus servos e também Isaque e o seu filho. Então nós vemos, queridos amados irmãos, que essa questão, o que é que hoje está estabelecido, o que é que hoje está posto? Hoje está posto que em Cristo se cumpriu toda a lei. Se foi cumprida toda a lei em Cristo, imperou a graça maior suprema. Não se quer dizer que muitos não vão ser julgados porque estão praticando a lei. Estão por quê? Porque ainda não colocaram uma lupa e encontraram em Cristo esse cumprimento da lei, que é a graça suprema divina de Deus personificada, revelada em Jesus. O que nós devemos entender é que hoje tanto vai ser gente julgada pela lei, como vai ser justificada pela graça. Porque ainda eles não entenderam, como muitos dos discípulos também não entendiam. E Cristo aqui, mas Cristo ele falou no Novo Testamento. Muitos querem dizer, fala acerca das dispensações, e nós vemos quando isso aconteceu, foi justamente quando Cristo ele morre na cruz. Ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, consumado está. Ali ele cumpriu, ali ele se consumou, ali foi a conclusão, quando ele diz, brada e diz, consumado está. Aquilo o que foi colocado para mim, posto para mim fazer, eu fiz, eu cumpri a lei. E é isso que nós devemos entender. Então o que nós devemos entender, meus queridos e amados irmãos, é que tudo se cumpriu nele. Tudo se cumpriu, tudo subsiste por causa dele. Então isso que nós devemos entender. A lei se cumpriu nele, ele bradou, ressuscitou e triunfou. E hoje nós desfrutamos dessa maravilhosa graça que é em Cristo Jesus. Que a graça de Deus te acompanhe, te ilumine, te guie para todo sempre. Amém.